Então, iniciou a gravação aqui do nosso RH com você, do dia 19 de julho. Então, a gente vai começar aqui também trazendo mais alguns informes. Já foi o informe aqui da pró-reitora Adriana sobre o envio dos atestados médicos e odontológicos via sistema Solgov, uma novidade que está chegando aí pelo mês de agosto para os servidores e servidoras. Então, agora a gente vai primeiro fazer aqui uma explicação rapidinho. Como vocês já percebem aqui nos fundos de tela que a gente utiliza, a nomenclatura adotada é Departamento de Administração de Pessoal, o DAP. Aí muita gente pergunta, mas o que é o DAP, né? O DAP, na verdade, ele é a alteração de nome que a gente teve do Departamento de Recursos Humanos. A gente teve na Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas a aprovação de um novo regimento. Esse regimento, ele deu uma adequada nas nossas estruturas. Então, agora, o Departamento de Recursos Humanos passou a se chamar Departamento de Administração de Pessoal, o DAP. Tá? Então, quando vocês ouvirem falar do DAP, é o antigo DRH. A gente tem também o Departamento de Desenvolvimento de Pessoas, que era o antigo DDGP, que a diretora ali é a Marli. E tem o Departamento de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que o diretor é o professor Homero. Então, é só para atualizar, para ajudar vocês também, né, a entenderem aí as mudanças, né, tanta novidade chegando. E aproveitando aqui também, eu queria trazer uma novidade que a gente implementou aqui no atendimento à comunidade, que foi pela nossa Coordenadoria de Aposentadorias e Pensões. A gente disponibilizou agora na página do próprio Departamento de Administração de Pessoal uma ferramenta de agendamento de atendimento. Então, a gente vai deixar aqui o link no chat com a notícia que foi publicada, para depois vocês estarem aí consultando. Então, quem tem interesse, né, relacionado, ou até uma necessidade de receber uma orientação sobre a questão de aposentadoria... Oi, alguém me ouve? Sim, estamos ouvindo. Eu gostaria de saber sobre o recadastramento obrigatório de auxílio indenizatório à saúde suplementar. Isso, a gente já vai entrar na pauta, tá bom? Daqui a pouquinho. Ah, tá bom então, obrigado. Imagina. Então, e aí só concluindo, essa ferramenta ela possibilita que o próprio servidor faça o agendamento do seu atendimento. Então, ele não precisa necessariamente se deslocar até a reitoria para pedir um atendimento. Então, eu coloquei aqui no chat um linkzinho, os servidores podem ter mais informações também. É uma facilidade aí que a gente está trazendo, em que o servidor vai poder agendar um atendimento ou presencial, ou via... ou ele vai poder fazer o agendamento fazer o atendimento por via remota. Tá? Via Google Meet. Agora a gente vai estar iniciando na pauta, a gente vai falar um pouquinho sobre essa ação de recadastramento da saúde suplementar, o benefício que a gente tem, e aí eu queria convidar a Joelma Bordinha, que é a nossa coordenadora da Coordenadoria de Pagamento. Joelma, seja bem-vinda. Obrigada. Fica aqui à disposição para você já iniciar, ela vai fazer uma breve apresentação, já trazendo algumas informações que vão esclarecer muitas dúvidas, e aí no término da apresentação dela, a gente vai abrir para as dúvidas gerais de todo mundo, tá bom? Eu quero pedir para a equipe também que estejam atentas aí na questão do chat para a gente, porque muitas vezes a gente não consegue acompanhar as informações, tá? Então, equipe, por favor, também fica aí atenta no chat. Joelma, fica à vontade. Obrigado. Obrigada, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Joelma, estou coordenadora da Coordenadoria de Pagamento de Pessoal aqui da reitoria, da Unifesp. Faremos, assim como o André se informou, nós faremos uma breve apresentação sobre o per capita saúde. Fiquem tranquilos que todas essas informações estão disponibilizadas no sua Unifesp, então não precisam ficar com a preocupação de anotarem alguma coisa, porque essas informações elas já estão publicizadas no sua Unifesp e à disposição de todos os servidores e servidoras. Só um minutinho que eu vou apresentar a minha tela. Todos conseguem ver? Está carregando, Joelma, agora disponibilizou. Ok, obrigada. Só colocar no modo de apresentação. Então, vamos lá. Então, o nosso auxílio indenizatório à saúde suplementar, assim como o André já informou, nosso mais conhecido como per capita, né? O que é, afinal de contas, o per capita para aqueles que ainda não o recebem? O per capita ele é um subsídio, né, que ele é oferecido pela União para custeio de parte do plano de saúde ou odontológico. Tá? Isso fica a critério do servidor e da servidora, o que ele julgar que seja mais vantajoso para ele.
O custeio pode ser para os dois benefícios? Não, só pode ser para um dos benefícios, a critério do servidor e da servidora. Esse benefício ele é estendido para os dependentes, né, aqueles que estejam devidamente formalizados na base cadastral SIAP, e eles também, esse benefício ele é ofertado aos aposentados e aos beneficiários de pensão. Então, quais são os dependentes que são elegíveis, né, para receberem o auxílio per capita? Então, no caso, o cônjuge, companheiro ou companheira oriundos de união estável, companheiro ou companheira oriundos de união homoafetiva, obedecidos os mesmos critérios, né, do caso da união estável, filhos e enteados solteiros até 21 anos, ou, no caso, se inválidos, até que a invalidez perdure, filhos e enteados de 21 a 24 anos, desde que sejam estudantes em curso regular pelo MEC, então, no caso, universidade. Só que tem a grande questão aqui é que esses dependentes, entre 21 e 24 anos, além de serem estudantes, eles não podem ter uma renda própria. Eles têm que ser dependentes economicamente do servidor ou da servidora para que eles façam jus a esse benefício. E o último dependente, que pode ser abarcado, né, nesse rol, é o menor sob guarda ou tutela concedida por decisão judicial. Muitos servidores, servidoras, beneficiários nos perguntam, né, quais são os valores, né? É um valor fixo, é um percentual sobre o valor que é pago. Então, conforme a portaria 8 de 13 de janeiro de 2016, essa portaria está sendo válida até o momento, né? Nós não temos uma nova portaria definindo quais são os valores pagos de per capita. Como é feito o cálculo do per capita? Joelma, Pode falar. desculpa interromper, mas a apresentação ela não está mudando os slides, ela não está carregando. Tenta cancelar e disponibilizar novamente. Deve ter dado alguma falha. Eu sinto muito. E também não está no modo apresentação. Isso acho que ajuda. Aqui, para mim, está aparecendo o modo apresentação. Só um minutinho, por favor. Ultimamente tem acontecido essa falha com o Meet, eu também já reparei isso numa reunião anterior. Para a gente que apresenta, ele carrega o modo apresentação, mas para quem está assistindo não vai. Deixa eu tentar tirar o outro. Só um minuto, por favor. Vamos tentar novamente. Só um minuto. Enquanto a Joelma vai preparando aqui a apresentação, então ao término, né, durante o evento aí, né, durante a apresentação da Joelma, se vocês tiverem dúvidas, vocês vão anotando aí rapidinho, aí quando ela terminar a apresentação, a gente vai abrir um espaço aí só para tratar as dúvidas aí individuais, tá bom? Joelma, ela carregou para a gente aqui uma tela preta. Quer me encaminhar o documento? Eu tento apresentar aqui para... Seu microfone está fechado, Joelma. Me desculpas, eu não sei o que está acontecendo. Me encaminha pelo e-mail aqui, que eu já pego e já disponibilizo. Essa nossa vida de metade remoto, metade presencial acontece muito. Eu
encaminhei pelo chat, André. Peraí, estou recebendo já. Nossa, mil desculpas. Eu já incluí aqui. Você me confirma a exibição, tá, Joana? Deu certo? Pode passar a primeira página, André, por favor. Essa também. Você já explicou, né? Agora na tabela. Isso. Mais uma vez, peço desculpas a todos pelo ocorrido, mas vamos lá. Então, no caso, como é calculado o valor do per capita que é pago ao servidor e aos seus dependentes, tá? O sistema, ele leva em consideração a remuneração do servidor. Então, do servidor ou da servidora. Então, digamos que o servidor e a servidora, eles tenham um vencimento básico de R$2.000, um incentivo à qualificação de 1.500. Então, esse total de 3.500 é o que o sistema vai levar em consideração como remuneração, tá? Não somente o vencimento básico, mas todas as rubricas que compõem a remuneração. Então, nesse momento que o sistema verifica qual é a faixa salarial do servidor ou da servidora, o segundo ponto a ser analisado é a idade. Então, no caso, nesse exemplo que nós fizemos, o nosso servidor ou nossa servidora ele tem uma faixa salarial de R$3.500 e ele está na faixa etária de 52 anos. Então, como é feito esse cruzamento na tabela? Ele faz um cruzamento entre a remuneração, que está na nossa coluna da esquerda, né, que é a renda em reais, e ele faz um cruzamento com a faixa etária no qual se encontra esse servidor ou essa servidora. Então, nesse caso, no nosso exemplo, a faixa salarial está entre 3.000 e 3.999, e a faixa etária está entre 49 e 53 anos de idade, perfazendo o valor de R$ 158,52 para este servidor ou essa servidora. Caso haja dependentes nesse assentamento funcional, os dependentes elegíveis, né, como nós já falamos anteriormente, o cálculo procede da mesma forma. Então, mantém-se a renda, né, a remuneração, o valor de remuneração. O que é alterado, né, o que é ajustado, é a questão etária. Então, digamos que esse servidor ou essa servidora tivessem um dependente de 17 anos. Então, além do valor de R$ 158,52, que seria o benefício atrelado a ele, nós somaríamos o valor de R$ 122,71, que seria o valor atrelado ao seu dependente, considerando a mesma faixa de remuneração, porém, muda-se, né, a faixa etária, já que esse dependente teria 17 anos. Ok? Pode alterar, André, por favor. Então, no caso, como nós fazíamos antes, né? Como era a solicitação do per capita antes? Nós fazíamos essa solicitação via SEI, né? O servidor fazia essa solicitação via SEI, e essa solicitação, ela era analisada pela área de gestão com pessoas. Agora, o SOLGOV, ele fez, né? Ele criou essa modalidade dentro do próprio aplicativo ou do próprio site do SOLGOV, facilitando e muito a vida do servidor ou da servidora.
Então, nós não precisamos mais abrir o pedido, né, de per capita no SEI. Nós podemos fazer isso na palma da mão através do Solgov, ou, para quem prefere, usar a versão web do aplicativo. O que nós ganhamos com isso? Tanto a área de gestão com pessoas, né, quanto os beneficiários. Maior agilidade, então, maior agilidade e maior autonomia para quem faz essa solicitação de benefício. E no caso da área de gestão com pessoas, maior celeridade em atender os pedidos que nos são enviados. Outra vantagem, não é mais obrigatório, né, para aqueles que já possuem, né, o per capita, eles sabem que anualmente é necessário enviar os comprovantes de pagamento do ano anterior, né, geralmente aquele comprovante que nos é enviado para a declaração de imposto de renda. Com a solicitação via Solgov, essa etapa ela não será mais necessária, cabendo somente a comprovação dos valores no momento de solicitação, no momento de recadastramento ou alteração do valor do plano de saúde ou odontológico. Tá? No caso, quais são as etapas, né? O que nós podemos fazer via Solgov? Então, nós podemos tanto solicitar, quanto recadastrar e alterar, como encerrar o benefício. Para todos eles, para todas essas etapas, os documentos básicos necessários solicitados via plataforma serão o contrato do plano, o boleto da mensalidade vigente e o comprovante de pagamento dessa mensalidade. Lembrando que o comprovante de pagamento não pode estar na condição de agendamento, tá? Ele tem que estar quitado, porque o agendamento ele é uma promessa de pagamento e não uma efetividade em si. Respondendo, inclusive, a nossa servidora que fez o questionamento sobre o recadastramento, tá? Para aqueles que já possuem o per capita, e depois, nos próximos slides, nós passaremos o passo a passo, né, das etapas, para as pessoas que já possuem o per capita, há um recadastramento obrigatório, que tem como data limite 31 de agosto de 2022. Tá? Esse recadastramento ele só é obrigatório para aqueles que já possuem o per capita, e caso o servidor ou a servidora, o beneficiário não faça, beneficiário de pensão ou aposentado não faça esse recadastramento, o benefício ele é encerrado automaticamente até que se regularize a situação. Então, nos próximos slides, nós mostraremos o passo a passo para cada etapa. André, por favor. Então, a solicitação. Lembrando, mais uma vez, a todos e todas, que nós vamos passar muito rapidamente por essas etapas, porque todas essas etapas, elas estão esmiuçadas, né, estão colocadas de forma bem explicativa no SUA Unifesp, porque o nosso intuito aqui é ter mais tempo para poder responder as perguntas de vocês. Ok? Então, a solicitação. Como solicitar? Para quem não possui o benefício. Então, você vai ter que acessar as solicitações, né? O ícone saúde suplementar, opção cadastrar saúde suplementar. Quando você for cadastrar, ele vai pedir informações sobre o seu plano. Então, ele vai pedir o registro da operadora da ANS, lembrando que esse número ou ele estará no contrato, ou estará na carteirinha, né? Na carteirinha que nós utilizamos. E ele vai também solicitar que você informe qual é o nome do plano de saúde. O passo seguinte é informar seus dependentes, caso você os possua, né? No caso, lembrando que esses dependentes, eles precisam estar habilitados no seu assentamento funcional. Você não vai conseguir cadastrá-los caso eles não estejam. Então, verifique os seus dependentes. Havendo alguma inconsistência, é possível verificar essa inconsistência na sua base de dependentes ou procurando por nós aqui na unidade de gestão com pessoas. O passo seguinte é informar o valor das mensalidades para cada beneficiário. Então, ele vai solicitar que você informe o valor tanto para o titular, que nesse caso vai ser o servidor ou a servidora, quanto para os beneficiários que estão estendidos no plano. Ele vai pedir que você anexe os documentos comprobatórios, nesse caso o contrato
e o boleto com comprovante de pagamento efetivado. Próxima etapa é conferir os dados da sua solicitação naquele checklist, para verificar se todas as informações estão corretas. Estando corretas, o servidor ou a servidora deverá confirmar, né, concordar com os termos de adesão apresentados, e após isso, essa solicitação é encaminhada para a unidade de gestão com pessoas. Qual a vantagem do SOLGOV também? Nesse caso, a partir do momento que o servidor ou a servidora encaminha a sua solicitação, é possível acompanhar o status da sua solicitação por meio do SOLGOV também. Então, ele pode acompanhar no link de solicitações, e nesse ponto eu faço um adendo, que é muito importante que os servidores ou as servidoras, que eles acompanhem, porque qualquer inconsistência de dado ou um documento que foi anexado, mas não está muito legível, nós devolveremos esses protocolos, essa solicitação com esse tipo de informação. Então, é muito importante que o servidor, a servidora, ele acompanhe a sua solicitação até que ela seja deferida definitivamente. André, por favor. A próxima tela fala sobre alterar e recadastrar. Essa parte é bem importante para aqueles servidores ou servidoras que já possuem o benefício, né? É muito parecido com a parte de solicitação, porém, quando a pessoa acessar a parte de saúde suplementar dentro do SOLGOV, a opção que ela vai selecionar é alterar ou recadastrar o seu plano. Tá? Alterar quando você precisa alterar um dependente, um valor, e no caso do recadastramento, obrigatório para todos aqueles que já possuem o plano. Então, você vai selecionar alterar e recadastrar, vai conferir os dependentes, se estão todos em conformidade com a sua base cadastral. Se não estiverem, verifique a sua base de dependentes ou entre em contato conosco. Vai informar o valor das mensalidades, né, para cada beneficiário do plano, então, para o titular e para os seus dependentes. Assim como na solicitação, vai anexar os documentos comprobatórios. Após anexar os documentos comprobatórios, haverá uma tela para que vocês confiram os dados, né, que foram informados, né, aquele checklist final. Estando tudo correto, concordará, né, concorde com os termos de adesão, e essa solicitação, após a concordância, vem para a unidade de gestão de pessoas, para que nós possamos analisar os requerimentos e pedidos e verificar se está tudo de acordo. Enquanto isso, o servidor ou a servidora poderá acompanhar essa solicitação via módulo de solicitações no SOLGOV. Próximo, André, por favor. Encerramento. Digamos que o servidor ou a servidora descontinuou o plano de saúde e, em primeiro momento, não tem uma outra prestadora de serviços, né? Então, para que não haja, né, o recebimento indevido de valores, o servidor precisará, ou a servidora precisará, encerrar esse benefício, tá? Então, a gente segue a mesma linha. Na saúde suplementar, você vai selecionar encerrar o plano. Aqui, lembrando que esse encerramento é o encerramento do benefício e não o encerramento com a prestadora de serviços, tá? É só o encerramento nesse quesito, para deixar de receber o per capita saúde em folha de pagamento, tá? Então, vai selecionar o ícone de encerrar o plano. Informação importante, no caso de encerramento, é preciso incluir uma quitação, um termo de quitação, que é fornecido pela prestadora de serviços. A próxima tela será a conferência dos dados, seguido do termo de concordância, né, de encerramento, e o servidor poderá, assim como nos outros casos, acompanhar o encerramento através do link de solicitações do SOLGOV. Por favor, André. Informações importantes. Os documentos anexados, eles devem estar legíveis. Caso eles não estejam, a solicitação será devolvida, porque por uma questão de auditoria, né, órgãos de controle, a gente precisa que esses documentos estejam
sempre de acordo e legíveis. A solicitação, ela deverá sempre ser feita no período de folha aberta, né? Ou seja, que a folha de pagamento ela esteja disponível para movimentações. É possível saber se a folha está aberta, o cronograma da folha, no site da ProPessoas, né? Ele é atualizado mensalmente, mas no caso dessa próxima folha, o início do recadastramento, das solicitações, elas se darão no dia 25/7, ou seja, na segunda-feira que vem. Não serão aceitos comprovantes de pagamento no formato de agendamento, como nós havíamos falado lá atrás, e o pagamento, ele sempre se dará a partir da solicitação. Então, digamos que eu tenho um servidor, uma servidora que já tem um plano há 3 meses, mas a solicitação se deu agora. Então, o pagamento do benefício, ele se dará a partir da data da solicitação, e não da data na qual o servidor tenha feito o plano de saúde. Inicialmente, a modalidade de adesão disponível é o plano particular, que no caso que a grande maioria utiliza, né, que é esse plano que nós pagamos e depois nós pedimos o ressarcimento. Por último, os nossos canais de atendimento, então, no caso do Hospital Universitário, é o setor de pagamentos do HU, o e-mail é pagamentos@unifesp, também pode ser solicitado atendimento através do atendimento.unifesp.br, reitoria e demais campos. O atendimento é feito pela Coordenadoria de Cadastro de Pessoal, o e-mail é o cadastro drhreitoria@unifesp.br, e também é possível abrir um ticket de atendimento no atendimento.unifesp.br. Além disso, todas essas informações elas estão disponíveis no Sua Unifesp, no catálogo de serviços da ProPessoas, e nós estamos aqui também disponíveis para sanar qualquer tipo de dúvidas. Muito obrigada. Oi, boa tarde. Obrigado, Joelma. Vamos só organizar aqui, eu só um minutinho, a gente vai encerrar aqui a apresentação para poder ouvir as dúvidas aí de vocês. Só um minutinho. Encerrou. Fabiana, você estava com a mão levantada? Sim, agora todos podem me ouvir? Sim, aí Tudo depois bem? de você a gente vai ouvir a Elzi, tá? Que ela tem uma dúvida. Só queria explicar para todos os servidores que isso é uma vantagem, que todos os servidores com isso vão ter autonomia de estar entrando no aplicativo do Solgov, fazendo o recadastramento tanto pelo Solgov ou pelo web, e com isso eles não vão ter todo o trabalho que tinha antigamente de abrir processo, de tudo. Tudo vai ser controlado pelo aplicativo e pelo Solgov. Você se cadastrando uma única vez nesse aplicativo, fazendo o recadastramento, tudo certinho, conforme as orientações que vão estar disponíveis no sua Unifesp, não vai precisar ficar, porque o que acontece? O governo vai ter como eu posso explicar? Ele vai, junto à ANS, verificar quem está em dia, o contrato, tudo conforme as leis, as portarias, tudo certinho, e vai deferir sozinho, vai controlar tudo. Ou seja, se o servidor, lembrando, se o servidor não fizer esse recadastramento até o dia 31 de agosto, vai suspender de todo mundo, entendeu? É obrigatório é muito importante fazer esse recadastramento até o dia 31 de agosto. Porque o que acontece? Com isso, o governo vai controlar. Porque se a pessoa deixar de pagar o boleto da ANS, a ANS vai comunicar o governo suspende o benefício do per capita. Tudo bem? É somente isso, mas é importante, é muito vantajoso e importante esse aplicativo do Solgov e essa atualização. Tá bom? Obrigada, viu, André? Obrigado, Fabiana. Bom, vamos ouvir aqui a dúvida da Elzi. Elzi, você consegue ativar o microfone aí? Para a gente estar mostrando que está fechado ainda, tá? Elzi, não está saindo o seu som.
Enquanto o áudio da Elzia aí vai sendo restabelecido, vamos ouvir a dúvida da Renata. A Renata levantou a mão. Renata, boa tarde, por favor. Olá, boa tarde. Bom, eu sou Renata Filipov, docente do Campus Guarulhos. Eu não vou ligar minha câmera porque estou com problemas de logística familiar aqui em casa. Bom, é o seguinte, eu já entrei, eu já possuo esse ressarcimento à saúde complementar há alguns anos. Eu tenho um plano por adesão Qualicorp, que depois virou Aliança MEC e voltou a ser Qualicorp. Desde, na verdade, o plano inicial da Sul América de 2016. E aí, é o seguinte, eu entrei agora nesse site para fazer o recadastramento, e o site empacou porque está me pedindo o contrato ou uma declaração. E eu não tenho, na verdade, nenhuma coisa nem outra, porque a Qualicorp, na época, a Aliança e vice-versa, não fornecem cópia disso. Há apenas uma cópia da proposta. André, vocês estão me ouvindo agora? Sim, mas deixa eu terminar minha dúvida, colega, por favor. Então, é o seguinte, eu não tenho cópia de contrato, não existe isso, nem no site da Sul América, nem no site da Qualicorp, a qualquer local para se conseguir uma cópia de contrato. O que eu tenho é a proposta. É uma proposta longa, um PDF de não sei quantas folhas, que tem todo o meu perfil, inclusive perfil de saúde, valores na época, etc. Será que é válido esse envio? Ou eu vou ter que solicitar e eu não sei a quem uma cópia de contrato? O meu pagamento é por débito automático, então isso eu tenho prova do pagamento em folha, já peguei aqui o papel do banco, isso a parte está tudo certo, mas o sistema não deixa avançar sem o envio também de uma cópia de contrato ou declaração. E como eu falei, nós não temos nenhuma coisa nem outra, porque a Qualicorp não tem transparência nesse sentido. Envia uma proposta de adesão inicial, que a gente assina, eles ficam com tudo e não nos fornecem nada além disso. Então, eu queria saber o que eu posso fazer. Oi, boa tarde, Renata, tudo bem? O seu plano da Qualicorp é da Aliança? É. É o da Aliança, né? Nesse caso, sabe aquela declaração que você utiliza para fazer o imposto de renda, que a Qualicorp te fornece? A de 2021, sim. Sim, você pode anexar ela, que ela também aparece o número do convênio, porque vale ressaltar que muitas pessoas têm aqueles planos antigos, certo? O que acontece? Não tem mais o contrato, tudo. Aí, no cartão, nessas declarações de imposto de renda, aparece aonde que o plano o contrato do plano é registrado na ANS. O importante é isso. Quando você vai fazer a declaração, com aquela declaração do imposto de renda, tem um código que é registrado na ANS. Nela consta, ela vale como se fosse um contrato do plano de saúde. Entendeu? Certo, porque o RH, né, tinha solicitado da gente justamente esse envio já nesse semestre que passou, né? Então, esse papel eu tenho, que é justamente a quitação de 2021 para fins de imposto de renda. Então, eu posso colocá-lo como se fosse o contrato, nessa guia de contrato. Perfeito. Sim, porque o que acontece? Quando você registrar ele no SOLGOV, você vai colocar aquele código da Qualicorp, vai verificar junto à ANS que está regularizado o plano da aliança. Entendeu? Está tudo controlado certinho. Tá bom, Renata? Mais alguma dúvida? Não, por enquanto, eu acho que é só isso, sim. E eu já posso fazer esse recadastramento agora, né? Sim, o quanto antes. Muito importante. Sim. Joel, você pode me responder minha dúvida? Sim, pode falar, Elzi. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Deixa eu te falar, recadastramento obrigatório de auxílio indenizatório à saúde suplementar. Eu me mudei para Belo Horizonte já há mais de 12 anos, eu não tenho nenhum plano de saúde, nem um vínculo mais com a Unifesp. Eu tenho obrigação de fazer esse recadastramento? Se você não possui vínculo nenhum, não tem necessidade de fazer esse recadastramento. Não, eu recebo, eu sou aposentada, recebo coisa, só que eu não consulto mais aí. Mas eu recebo a aposentadoria da Unifesp. Eu sou aposentada. Não, isso. Se você é aposentada, você pode atualizar seus dados no SOLGOV apenas. Mas você possui plano de saúde aí, como aposentada?
Não tem? Então não tem necessidade de fazer o recadastramento. Ah, tá. Isso aqui é, esse é para as pessoas que possuem o plano de saúde e querem receber o benefício do per capita. Ah, tá. Tá jóia, então, Joelma. Obrigada. Tirou a minha dúvida. Tá bom, de nada. Tchau. Tchau. Só vou pedir para quem já foi atendido, gente, só para ir baixando a mãozinha, para ficar mais fácil da gente conseguir identificar aqui quem ainda está pendente, por favor, tá? Tem a Magali. Desculpe. Obrigado, professora. Oi, boa tarde. Eu estou com uma dúvida. Esse mês eu mudei o meu plano de saúde e ainda não fiz lá o cadastramento no SEI. Eu preciso fazer primeiramente no SEI ou já posso alterar direto no SouGov? E eu não teve interrupção, paguei todos os meses o convênio. Magali, você pode fazer direto no SouGov, tá? Assim que houver a abertura da folha, no dia 25, você pode, no caso, como você vai fazer o recadastramento, você já vai colocar as informações novas, verificar se no caso, se houver dependentes, também atualizar as informações, mas já pelo SouGov, não pelo SEI. Okay? Desculpa, Joelma, tenho que esperar o dia 25 para fazer, é isso? Eu não consigo fazer agora. Isso, para que o sistema, porque nós estamos ainda em algumas, o sistema ainda tem algumas adequações. Então, para o melhor funcionamento do sistema, nós verificamos que é importante que o servidor faça no período de folha aberta. Então, a nossa folha agora ela está em processamento e ela vai reabrir no dia 25/7. Então, nós orientamos, porque nós verificamos que, às vezes, quando o servidor faz com a folha fechada, dá inconsistência de informação. Então, nós estamos orientando a todos que façam as alterações, as solicitações e o próprio recadastramento quando a folha estiver aberta. Joelma, então recadastrar e alterar a mesma coisa, né? Porque aí eu coloco os dados novos, é isso, né? Isso, é a mesma, inclusive é na mesma opção, Magali, na mesma opção. Muito obrigada, viu, Joelma? Obrigada, pessoal. Imagina, Magali, até aproveitando, quando chegar o dia 25, né, na segunda-feira que vem, a gente vai também disparar algumas comunicações para os servidores, lembrando, né, olha, iniciou hoje o recadastramento, como vocês já receberam previamente essas informações, já vai ficar mais fácil. Vai ser só mesmo para lembrar, para ninguém perder o dia, perder o prazo aí. Bom? Na sequência, agora tem o Yuri. Yuri, por favor. Oi, gente, boa tarde. Eu tinha tentado fazer já pelo SouGov, mas eu travo em vários lugares. Eu já tenho toda a documentação aqui. Primeiro, no plano, não dá para mim digitar. Eu tenho que escolher de uma lista que carrega. E não tem o mesmo código do meu plano exato. Tem parecido, mesmo nome, mas com outro número. Então, já não sei o que fazer quanto a isso. Outra dúvida é ali depois, na hora de pôr os documentos. O contrato eu consegui, porque eu pedi alguns anos atrás, mas acho que não tem mesmo. Mas eu coloquei o contrato lá. Você pede comprovante de pagamento. Tudo bem, eu posso colocar, eu emiti no site da Aliança, emiti os comprovantes de pagamento. Mas qual é o comprovante? Desse mês ou todos, desde 2016, que eu tenho? E a terceira dúvida, por enquanto, é que aí pede boleto de cobrança bancária. Não dá para me avançar sem pôr boleto. Fica travado aqui. Eu nunca tive um boleto desse plano. Não sei se eu ponho qualquer coisa, porque assim, se não carregar um documento nessa área, não avança a página aqui. Essas dúvidas, gente. Oi, Yuri, boa tarde, tudo bem? Então, primeiramente, você, para cadastrar o plano de saúde lá no convênio, o que está acontecendo? Você tem a carteirinha do convênio? Tenho, tá na mão. Lá tem um código, tenta digitar o código dessa carteirinha e pode anexar o último boleto. Tá, entendeu? tá. E a própria carteirinha, porque aí o que acontece? O seu plano de saúde, se ele não está sendo reconhecido aí na hora do recadastramento, a gente vai ter que receber o requerimento pelo web, pelo SIGAC. Você faz o requerimento pelo SIGAC. Que nem antigamente, né? Pelo SIGAC, porque o que acontece? A gente vai enviar, vai analisar para verificar se está registrado na ANS.
Tá, então eu não tenho como digitar nada. Eu ponho o código da ANS da operadora, aparece Sul América, e aparece uma lista de planos. Eu não tenho nenhuma área para digitar, eu tenho que escolher um desses. Isso, digita, então, a identificação do seu plano. Eu entendi. Ele apresenta a Sul América, mas ele não apresenta o tipo de plano. O nome tem vários com o mesmo nome, que é o Exato, QC. Só que aí, por exemplo, o meu tem um código que é 545, é o produto, e lá não tem, tem 505 e outros números. De repente, esse 545 não está mais disponível na ANS. Então, aí você pode colocar esse outro, Ah, não, tá bom. que Tá tem bom. validade. Aí a gente vai averiguar aqui. Tá bom, então a Eles dúvida mesmos vão verificar se você está ligado a esse plano da cadastrado. tá. Então a dúvida seria nos documentos se eu coloco o último boleto, Isso, pode colocar o último. o último comprovante. E na parte de boleto, Na parte de boleto, você viu que eu respondi ali no bate-papo que você pode anexar aquele, né, dentro do banco, acesso ao banco, comprovante. Você pode pegar um comprovante de débito automático. não, mas não é débito automático, é no salário. É no salário, no seu contra-cheque? Você Isso. pode anexar o contra-cheque, então. Tá ok. Tá bom? Tá jóia. Obrigado. De nada. Ô, Joelma e Fabi, tem algumas dúvidas aqui no chat, por exemplo, daqui a pouquinho já passo para o Felipe, mas tem uma dúvida, por exemplo, da Valquíria de Araújo. Ela está falando que o caso dela também é exatamente igual ao do Yuri. Aí não sei se vocês querem reforçar aí mais alguma orientação, pode ser que seja uma situação mais comum do que a gente imagina. Em relação a essa dificuldade, às vezes, de identificar o plano lá quando ele vai fazer o cadastramento pelo aplicativo. Isso. Na verdade, essa dúvida do plano vai surgir bastante, porque muitas pessoas não têm dúvida do plano de saúde. Então, eu acredito que esse tipo de dúvida, quando for fazer o cadastramento, que vai aparecendo. Então, eu acredito que é melhor mandar um e-mail para nós, através do FAQ da Unifesp, para a gente poder esclarecer direitinho para ver qual que é o tipo de situação que está acontecendo. Que nem no caso do Yuri, é um plano com certeza que não deve estar mais cadastrado, que é um 505, né, o tipo do plano, e o dele é o 504, entendeu? Aí eu acredito que essas dúvidas de cadastro a gente vai esclarecer, no particular, mandando um e-mail para nós, para o pagamento, pagamentos.reitoria@unifesp.br, que aí fica mais fácil, porque a gente não vai conseguir descobrir agora por que não está conseguindo incluir, porque são problemas tecnológicos, entendeu? E como é uma atualização que foi feita agora, dia 1 de julho, é tudo novidade, a gente vai atualizar todo mundo aqui junto, né? Ok, Fabi. Aí, no caso, também, a Valquíria colocou aqui no chat, não há opção de digitar nada, somente o que já tem lá. São aquelas opções que o próprio sistema vincula, né, que ele abre. O que a gente pode estar orientando, Valquíria, nesse caso, é se você perceber alguma dificuldade maior, realmente não está avançando, você não identifica o seu plano ali, assim como aconteceu com o Yuri, você também pode encaminhar a dúvida para a gente via e-mail. Foi o e-mail que a Fabi colocou. Agora eu peço, Fabi, coloca o e-mail no chat também, por favor, para que as pessoas possam ali anotar. E o que acontece? Como tudo é muito novo, a gente também aqui desse lado, a gente também está aprendendo muita coisa, porque é uma sistemática nova para a gente também. Então, muitas vezes, alguns problemas que estão acontecendo, a gente reporta lá para o órgão central de pessoal civil, que é vinculado ao Ministério da Economia, e muitas vezes eles vão tratar, corrigir, adequar o sistema ainda. Às vezes, alguma coisa que eles não tiveram ali uma informação prévia que apresentou algum problema antes. Então, assim, aquilo que a gente não conseguir responder de pronto, resolver de pronto, a gente vai estar adotando essa conduta de verificar junto ao órgão central o que acontece, porque muitas vezes também pode ser um erro sistêmico, e aí precisa da equipe técnica lá fazer a manutenção ali e corrigir, tá bom? Felipe agora está na fila aqui para fazer a pergunta. Felipe, por favor. Oi, boa tarde a todos. A minha dúvida é referente à questão do tolerância do abono em horas para o atestado de comparecimento. Eu vou dar um exemplo, né? Eu sou aqui do Campo São Paulo e tem vezes que eu passo na consulta médica e aqui
aqui próximo, na Vila Mariana, e aí eu pego um comparecimento de horas. E aí eu retorno com o atestado, um exemplo, a consulta levou 1 hora de consulta, e aí eu consigo retornar para o trabalho e me é abonado essa hora da consulta. Agora, eu resido em Osasco, e eu faço acompanhamento médico, e muitas das vezes eu passo já o acompanhamento lá. Então, eu venho do serviço, eu saio, tenho que passar na consulta e eu pego um comparecimento, um atestado de comparecimento de 1 hora. Essa janela do tempo de retorno, ela não é abonada. E como é que funciona? Tem um banco de horas? Como é que é abonado esse tempo aí de retorno? Felipe, a gente só não está aqui na sala aqui hoje, como a gente não teve tema da área de frequência, a gente não tem a equipe de frequência aqui para poder te esclarecer. Tá? Mas como está sendo gravado, e a gente teve aqui pelo chat também a sua pergunta, eu vou pedir só uma gentileza de você colocar aqui no chat o seu e-mail, e a gente vai pedir para a área de frequência entrar em contato com você e passar a orientação. Aí fica mais fácil, porque aí realmente eles que dominam essa questão aí para te dar uma informação precisa. A gente está aqui com a equipe de cadastro, com a equipe de pagamento e com a equipe da assessoria, mas a frequência não está com a gente, tá bom? Aí a gente fica te devendo aí, mas a gente encaminha pelo e-mail depois do encontro. A dúvida que eu fiquei, na frequência, ligando no setor, eu consigo tirar essa dúvida? Às vezes, se for até alguma coisa simples, eu consigo. Tem alguém específico? Você pode falar com qualquer pessoa da nossa equipe. O coordenador da frequência é o Ricardo, tá? Mas você pode colocar aqui o nosso e-mail, que a gente está gravando a reunião, a gente vai voltar ali, revisitar ali a sua dúvida, vai encaminhar para o Ricardo, ele vai entrar em contato com você com a orientação, tá bom? Pode ficar tranquilo. Ok, obrigado. Só não esquece de pôr para a gente aqui no chat o seu e-mail, para ficar mais fácil para a gente identificar, tá bom? Na sequência aqui, agora tem o Luiz Jurandir. Luiz, boa tarde, sua dúvida. Será que o Luiz colocou a mão por engano? Bom, vamos seguir qualquer coisa, Luiz. Se você conseguir ajeitar aí algum problema técnico, aí você avisa a gente. Natália, na sequência. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Natália, tudo jóia? Tudo. Eu acabei entrando um pouco atrasado, mas esse assunto... a minha dúvida é a seguinte, eu já havia feito via SouGov o meu recadastramento, né, na verdade, a inclusão do meu seguro-saúde, que eu recebo desde o ano passado, bonitinho, aquela participação que vocês dão, né? Aí, quando eu entrei na reunião, vocês falaram que a gente ia precisar recadastrar, então, assim, quem já fez agora, eu vou ter que refazer, porque quando eu terminei, ele deu que já estava em análise, mas não deu nenhum retorno se foi aprovado ou não, entenderam? Isso tudo lá pelo app. Natália, boa tarde, tudo bem? A gente vai anotar o seu nome e verificar o seu requerimento, mas como você já fez uma única vez, eu acredito que ele esteja na fila dos servidores para ser deferido ou indeferido. Ah, tá. Entendeu? Mas fica tranquila que, como a Joana explicou, vai ser analisado, mas se você já fez, já está tudo aqui. Eu só vou anotar o seu nome para verificar no meu sistema como que está o requerimento, tá bom? Tá bom. Mais alguma dúvida? Não, a minha era esta aí. Tá bom, então. Obrigada por participar. Tem meu nome aí, né, para você, né? Imagina, tem meu nome aí, né? Não preciso digitar, não, né? Não, tenho aqui, Natália. Isso mesmo. Obrigada. Obrigado, Natália. Aí, na sequência, a gente tem a Maria Medina. Boa tarde. Eu estou tentando fazer aqui agora o cadastro pelo SouGov e está pedindo o número do registro da ANS, né? Eu peguei a minha carteirinha do convênio, na minha carteirinha tem registro do produto ANS e tem 9 números. Só que em cima tem um outro número em preto, que é em 6. Será que seria esse em 6, o número que está em preto aqui, que eu tenho que usar? É o 6 que você coloca, porque é o que eu expliquei. O de baixo, com certeza, deve ser o tipo. Ah, tá, entendi. De produto, alguma coisa. Lá na carteirinha, aquele número com 6 dígitos é o código, o que o plano está registrado na ANS. Ah, tá. Que daí é onde eu vou conseguir, né? Isso, certinho, Maria.
Ele não está deixando, acho que deve estar com algum problema no site. Que é tudo novidade, inconsistência, mas logo já monta tudo. Tudo fica redondinho. No começo, a gente vai lapidando a roda, até a roda girar com natureza, assim, natural. Tá bom, Maria? Tá bom. Mais alguma dúvida? Não, é somente isso mesmo. Obrigada. Obrigada a você. Tchau. Até aproveitando aqui a fala da Fabi aí, na dúvida da Maria, o que acontece muitas vezes? Acho que é importante falar isso, né? Porque para a gente é muito comum que a gente trabalha com o sistema o tempo inteiro, tá? O José falando que aqui já respondeu a dúvida também. Obrigado, José. O que acontece? Muitas vezes, gente, o nosso sistema, quando ele vai processar a folha de pagamento, que na verdade é o sistema do governo federal, entrou em período de processamento da folha, o sistema fecha. Nesse momento que ele fecha, às vezes acontece do sistema apresentar algumas inconsistências. São, muitas vezes, aquele erro sem pé nem cabeça que acontece, que normalmente com a folha aberta ele não aconteceria. Tá? Então, o que a gente muitas vezes recomenda? Se você está fazendo uma ação ali no SouGov e o período de folha está fechado, está dando algum erro, espera, deixa a folha reabrir e refaz. Provavelmente, quando a folha reabrir, você vai conseguir fazer sem nenhum problema. Isso acontece muito. Até porque também, o que tem ocorrido? O órgão central de pessoal, ele está trabalhando em muitas atualizações no sistema. Tem sido muitas entregas. Então, a gente ouviu aqui o anúncio da pró-reitora Adriana falando do envio do atestado via SouGov. Então, a gente tem agora o per capita via SouGov. Mês que vem, a gente vai ter uma ação relacionada ao auxílio transporte. Então, assim, eles estão mexendo muito no sistema. E muitas vezes isso aí traz também algumas inconsistências. Tá? Então, se você tentou fazer uma ação, olha, tenta observar sempre o cronograma da folha. Está fechado? Está dando erro? Aguarda um pouquinho e depois você tenta novamente quando a folha reabrir. Provavelmente que você não vai ter mais problema. Tá? Isso acontece muito, então acho que é legal a gente ajudar as pessoas também a terem esse conhecimento. Eu vi que tem mais uma mãozinha levantada aqui, a Magali. Magali, por favor. Oi, é que surgiu agora uma outra dúvida. Eu fui pedir lá no convênio o boleto, ela me falou que não vai emitir o boleto porque vai ser débito em conta e que ela pode fazer um relatório de pagamento de mensalidade. Pode ser dessa forma ou eu preciso solicitar um outro documento? Sim, pode ser dessa forma, sim, Magali. É aceito, porque é uma declaração do plano de saúde, sim. Obrigada. De nada. Mais uma mãozinha aqui também, acho que a Miriam. Miriam Regina. Boa tarde, Miriam. Será que foi acidental? Bom, oi, boa tarde. Eu queria Oi, Miriam, tudo bem? Oi? Tudo boa bem? Tarde, Miriam. Oi, Fabi, eu queria agradecer o carinho que você sempre me atende nas chamadas e todos os socorros que você me dá. E eu queria saber só uma coisa. É só o último boleto mesmo? Foi isso que eu entendi? Coloco o último, eu tenho que cadastrar todo mês, não, eu tenho que jogar o último. Só o último, porque... Então, eu Miriam, só o último mesmo, porque com essa modernidade, o SouGov vai conseguir puxar na ANS todas as mensalidades que você pagou. A ANS vai estar ligada ao governo e ele vai conferir tudo certinho. Por isso que só precisa de um comprovante, só um último. Então, é feito uma vez por ano? Não, isso por enquanto, não precisa fazer anualmente, é o que eu expliquei. Você só vai fazer esse cadastro único, somente ele. Perfeito. Tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada pelo esclarecimento. De nada. Tchau. Tchau. Esse é o ponto bom, né, gente? A gente não vai precisar ficar enviando aquele monte de comprovante todo ano, porque aí é um trabalho para a gente, né, enquanto servidor, também pegar esse monte de documento para enviar, e outro trabalho para a equipe ter que conferir tudo isso. Né? Então, vai facilitar muito a vida de todos nós aí. É muito bacana isso. Luiz, acho que o Luiz conseguiu agora o áudio. Sim, eu tô na página do SouGov, mas eu não acho lugar para cadastrar. Tem um monte de menu aqui, mas não tem uma opção per capita. Você está dentro do site do SouGov? Auxílio Saúde? Você está no aplicativo ou no web?
Eu estou no computador, na web. No computador, no lado esquerdo tem, o pessoal chama de sanduíche, de lista, checklist, ali na esquerda. Você vai ver requerimentos. Requerimento. Ele não volta para o menu inicial, não tem um menu inicial aqui, né? Não, tem. Você já está dentro do portal do CIGAC, é Já CIGEP. estou no gov.br. Ah, não é no Gov, é no CIGEP. O Gov é para outra atualização, é CIGEP. Na verdade, ele vai acessar pelo SouGov, Fabi. Isso. É o SouGov. Tá, então já volto lá. Obrigado, já achei aí. O Gov, na verdade, quando a gente fala só do gov.br, ele é só uma forma de identificação dos servidores, tá? É um sistema que o governo federal implementou só para nos identificar as pessoas. Certo. O nosso sistema para os servidores é o SouGov, sougov.br, tá? Se você precisar de auxílio, Luiz, você também entra em contato aqui com a gente. Se depois você tentar não se achar, fala com a gente que a gente tenta te dar um suporte também, tá? Ah, beleza. Obrigado, viu? Imagina. Bom, gente, eu não consegui ver o chat aqui, se tem alguma dúvida pendente no chat. Estou vendo que o Jean esclareceu uma aqui, a Fabiana também. Oi, Renata, boa tarde. A Renata está como levantada? Oi, sou eu de novo, desculpe. Só para dizer que sim, consegui fazer o envio, agradeço então pelos esclarecimentos, e agora aparece aqui para mim em análise. Então, só que eu queria saber qual é o prazo para essa análise e como a gente faz para ter acesso à resposta. Se tem que entrar no sistema e verificar, ou se haverá alguma comunicação por e-mail com a gente. Acredito que agora que você fez a análise, como o André explicou, a folha está fechada. A folha, a partir do dia 25, já vai aparecer uma resposta, deferido ou indeferido aí para você, sim. Perfeito, dentro do próprio aplicativo, né? Isso, dentro do próprio aplicativo. Certo. E uma outra dúvida muito rápida também, eu acho que só para eu confirmar, então, a partir do momento que eu fizer esse recadastramento agora, que já enviei, eu não terei mais que fazer novos recadastramentos, não será mais nada anual, pelo menos até que o governo mude de ideia. Aparentemente fez uma vez, o sistema automaticamente vai verificar minha situação cadastral e pagamentos, é isso? Isso mesmo, Renata. Tá ótimo. Muito obrigada. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. A gente fica assim, né? A gente trabalha sempre aguardando a próxima novidade do governo, né? Por enquanto, a gente sabe que o recadastramento ele vai acontecer esse ano, para o ano que vem a gente não sabe. Pode ser que sim, pode ser que não, mas por esse ano é só essa etapa, pelo menos até onde a informação que a gente tem. Né? Eu acredito que com o aplicativo, com o SouGov e a interligação de sistemas que o governo está fazendo, vai diminuir um pouco a burocracia que a gente tinha, né? De estar toda hora apresentando as mesmas coisas. Eu acredito que isso vai facilitar um pouquinho mais com o tempo aí para a gente também. Bom, tem agora também a mão levantada, professor Bolívar, tudo bem? Sua dúvida? Boa tarde, André. Obrigado aí pelas explicações. Boa tarde, professor. Eu acabei de fazer o cadastramento da minha esposa o mês passado, porque eu já recebia o auxílio, mas ela não, né? E eu preciso fazer novamente, porque nem cheguei a receber ainda o primeiro pagamento. Oi, boa tarde, Bolívar, tudo bem? Tudo bem. Então, eu sei que você verificou, só para lembrando que no seu caso o per capita está incluído já na sua folha, sim. A gente conseguiu fazer naquela época quando você abriu pelo SEI, mas vai ter que fazer esse novo recadastramento com todas essas orientações, seu e da sua esposa. Ah, tá bom. Até dia Obrigado. 31 de agosto. Tá, para continuar recebendo o benefício. Tá. E pelo que eu entendi, como o meu plano é o Itaú Porto, não tem contrato e é débito em conta, eu vou pegar o documento de declaração de imposto de renda para mandar como contrato e o comprovante do débito em conta como boleto. Isso mesmo. Que eu entendi. Isso, então, tá bom? Certinho. Muito obrigado aí. De nada, tchau. Tchau. Márcia? Olá, gente. Olá, pessoal, Márcia. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, André? Tudo bem, Quanto graças tempo, a Deus. Márcia?
Faz, hein? Faz bastante tempo. Ai, saudade. Também, viu? Qualquer hora eu vou aí te ver. Por favor, será bem-vinda aqui. Obrigada. Vamos lá, Marcita, Fabiana. qual a sua dúvida aí com a gente? Então, é o seguinte, boa tarde. O meu plano está para ser alterado, ter alteração de valor, né? Agora, acho que para o mês que vem, eu faço esse recadastramento já ou espero essa alteração de valor? Não, Márcia, pode fazer o recadastramento, porque o que acontece, independente do plano de saúde aumentar o valor da mensalidade do plano, o governo estipulou aquela tabela do per capita. Aquela tabela não sofre nenhuma alteração. Só não pode, é o que a Joana explicou, você esquecer de encerrar o plano ou esquecer de informar que houve alteração no contrato de produção. A gente tem que avisar lá, porque senão o Solgov vai achar que seu plano está cancelado e não está atualizado. Entendeu, Márcia? Mas é necessário fazer um recadastramento, sim, por gentileza. Não, tá bom, eu faço sim, gente. Obrigada a todos vocês aí, o apoio, viu? Tá muito bom, muito legal. Obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau. É importante ressaltar a todos e todas que esse recadastramento, para quem já tem ele, é obrigatório, e no caso, nós pedimos que seja feito a partir do dia 25, né? A partir de segunda-feira agora, com a reabertura da folha. Depois nós atualizaremos o cronograma no site do Propessoas, assim que disponível, mas a partir do dia 25 já é possível fazer o recadastramento. Então, a gente frisa a importância do recadastramento para que ninguém tenha o seu auxílio, o seu benefício encerrado sistemicamente, ok? Obrigada. Obrigado, Joelma. A Renata colocou aqui uma dúvida no chat. Quando houver aumento, teremos que recadastrar novamente? Por enquanto, não, né? Porque se o plano já vai estar vinculado, o nosso sistema, na verdade, ele vai estar vinculado com a base da ANS. Eu entendo que não houve essa orientação ainda do órgão central para que se façam outros recadastramentos. Só esse inicial mesmo, Renata. Pelo menos, por enquanto, essa é a orientação. Nada impede que haja alguma mudança aí pela frente, mas, por enquanto, não há. Eu agradeço. É que como tem que colocar o valor atual, né, e no caso do meu plano, haverá o reajuste, que não quero nem ver quanto vai vir, mas virá o reajuste em dezembro. Então, essa é uma dúvida, se a cada aumento a gente tem que entrar e mostrar quanto está pagando atualmente, etc. Bom, vamos aguardar, então. Obrigada. Imagina. A gente está aqui para isso mesmo, tá? É para tirar as dúvidas. Quanto mais bem orientados todos vocês estiverem, para a gente, nosso trabalho fica muito mais fácil, gente. Então, não tenham vergonha de perguntar, que o nosso intuito é justamente esse mesmo, de estar mais perto, de esclarecer as dúvidas aí, porque o trabalho da gente, o conhecimento de vocês vai facilitar bastante aí nosso dia a dia também, tá? Jurandir levantou a mão, e depois o Eugênio. Eu estou no CIGEP agora, e aparece lá, olá, Luiz, e não tem a única coisa de saúde aqui é minha saúde, mas não aparece o... Luiz, é o CIGEP ou o Solgov? Eu estou no CIGEP agora. Tá, tem que ser no Solgov, tá? Você tem que entrar na versão web do Solgov. O site é o quê? É o www... Ó, a equipe colocou aqui no chat. HTTPS, economia, né? Tá, beleza. Isso, economia.gov.br/Solgov. Tá bom. Obrigado. Tá bom? Você tem que usar sempre o Solgov agora, porque muitos serviços, eles estão saindo do CIGEP e estão vindo para o Solgov, que é um sistema mais moderno que o governo lançou. Tá. Então, a gente está ainda nesse período de transição, tá? O Eugênio aí na sequência. Boa tarde a todos. Eu gostaria, por gentileza, que Vossas Excelências incluíssem Dr. Valdir Lauro Schwartz, que é cardiologista da Unifesp, CRM 81751, RQE 15654, pois ele é um médico excelente e salvou a minha vida. Ele está na Cachoeirinha, no telefone 2501-4979.
e por a cachoeirinha estar localizada em local de difícil acesso, ele está excluído da ANS. E eu gostaria que vocês incluíssem ele. Obrigado. Obrigado, Eugênio. Na verdade, quem faz as inclusões no sistema, em termos de sistema, é o próprio órgão central lá vinculado ao Ministério da Economia. O máximo que muitas vezes a gente consegue é reportar lá para aquele órgão algumas dificuldades que a gente encontra no sistema, algumas inconsistências, alguns problemas, ou até, às vezes, alguma informação que a gente precisa que seja atualizada de uma outra forma. Tá? Então, a gente vai estar aí fazendo essa verificação junto ao órgão central, que é quem faz a gestão do sistema. A gente só opera o sistema, tá bom? Obrigado. Bom, a Camila está perguntando se tem algum telefone para se ela precisar de auxílio aqui no DRH. Então, vou pedir no DAP, tá? Agora no departamento. Vou pedir para que a equipe coloque aqui no chat aí para a Camila, a dúvida que ela respondendo aqui a dúvida dela. Bom, e a gente vai precisar aqui, já fechando esse tema, gente, a gente tem mais um assunto aqui para estar compartilhando com vocês, esclarecendo também, é um assunto bem importante. Né? Se não houver mais dúvida agora sobre a questão do auxílio, o recadastramento aí do auxílio per capita, a gente vai estar passando aí para o assunto de acumulação de cargo público, que é um assunto bem importante. Eugênio? Só para incluir e reafirmar que ele é médico formado pela Unifesp, tá? Tá certo. Muito obrigado. Imagina. Bom, então a gente vai estar iniciando aqui agora, pessoal, é um outro assunto, né, que é a acumulação de cargo público. É um assunto também importante, né, que a gente tem aqui, e a gente necessita, né, a gente percebe que há uma necessidade de orientar melhor a comunidade em relação às questões de acumulação de cargo. Por quê? O que acontece? A gente no departamento, na pró-reitoria aqui da universidade como um todo, a gente é muito instado por órgão de controle. Então, muitas vezes, quando a gente precisa convocar um servidor, não é nem que o RH está convocando, é que o RH está sendo motivado por uma ação de um órgão de controle que identificou alguma possível irregularidade relacionada à acumulação de cargo ou desempenho de cargo público em concomitante com uma atividade privada. Então, isso acaba nos compelindo a entrar em contato com o servidor, a pedir explicações. Então, a gente agora, nesse ano de 2022, a gente recebeu mais uma leva enorme de auditoria. Então, a gente tem aqui mais de 500 apontamentos. É um volume, assim, muito grande, extremamente trabalhoso. A gente tem que convocar servidor por servidor, pedir esclarecimento de vínculo por vínculo, dado por dado. As informações, elas têm que estar ali bem claras, apresentadas para a gente, para que a gente possa subir isso nos sistemas dos órgãos de controle. Então, a gente tem algumas centenas aqui de apontamentos do Tribunal de Contas da União, e a gente tem também da Controladoria Geral da União. Então, a partir desse mês de julho, a gente vai fazer um movimento de convocar, gente, vai ser em torno de uns 500 servidores, né, que foi identificado pelos órgãos de controle algum tipo de inconsistência. Então, é importante a comunidade saber o que é possível, né, o que eu posso em termos de acumulação de cargo público, qual cargo eu posso acumular, o que eu não devo fazer. Se eu receber um acionamento de um órgão de controle, o que eu devo apresentar? Né? Então, a gente vai passar aqui algumas informações, né, são ações importantes, principalmente para quem trabalha ali no âmbito muito ali dos profissionais da saúde, do Campo São Paulo, do HU, do Hospital Universitário, que a gente sabe que tem é mais comum, né, e mais possível a questão da acumulação de cargo público, e muitas vezes a gente precisa estar sempre reforçando essas informações. Por quê? Porque o ideal é que a gente diminua com os órgãos de controle a incidência desses chamados indícios de irregularidades. Né? Porque para a gente, enquanto RH, é ruim. Por quê? Porque é um baita trabalho convocar todo mundo, abrir 500 processos, juntar ali umas centenas de documentos, de explicações, e mandar depois isso tudo para o órgão de controle. E também é muito ruim para o servidor, que é chamado, tem que muitas vezes correr atrás de uma declaração aqui, correr atrás de declaração no outro vínculo, às vezes tem problema de sobreposição de horário. Então, a gente precisa cumprir o nosso papel enquanto área de
de recursos humanos, área de gestão de pessoas, e passar as orientações, né, para a comunidade, para que todos saibam o que pode, o que não pode, né? Se acontecer de aparecer o seu nome constou numa trilha de apontamento de um órgão de controle, e o que eu devo fazer? É importante saber, então, também o que precisa ser apresentado nessa ocasião. E aqui é importante a gente frisar por que tudo isso acontece. Basicamente porque a gente está falando de dinheiro público, né? Os nossos salários, eles são pagos com dinheiro público. E tudo aquilo que tem tudo aquilo que tem dinheiro público, né, o que a gente chama do erário, a gente sabe que há uma atuação dos órgãos de controle. Então, isso é anual. Todo ano a gente recebe uma leva de auditoria. E a desse ano já chegou, né? Então, a gente está também fazendo aí um trabalho junto à comunidade de orientar. Eu acho que quanto mais bem orientada a comunidade estiver, vai ser mais fácil da gente tratar todas essas demandas também. Então, a gente vai fazer aqui uma apresentação rapidinha para passar algumas informações e depois a gente vai abrir para dúvidas também, assim como a gente fez no tema anterior. Eu vou subir aqui a apresentação, vou pedir para o Roberto, também da nossa assessoria aqui do departamento, nos auxiliar. Roberto, você me informa aí se está apresentando, porque eu vou perder aqui a visão, tá? Ok. Está apresentando, André, só que ainda aparecem aquelas... Isso, perfeito. Agora foi, né? Sim. Bom, então o que a gente vai falar aqui um pouquinho? Da questão da acumulação de cargos, empregos públicos e exercício de atividade privada. Porque muitas vezes a gente tem aquela falsa ideia, eu sou servidor público, eu posso desenvolver uma outra atividade privada. Você pode, porém também há regras para isso. Nem tudo é permitido. E a gente, enquanto servidor, a gente só pode fazer aquilo que a lei expressamente nos autoriza. Tá? Bom, a gente tem percebido aqui no âmbito do departamento, da pró-reitoria, um aumento muito considerável dos apontamentos dos órgãos de controle. E isso decorre de algumas ações. Primeiro, os sistemas dos órgãos de controle, eles estão se aprimorando. Então, hoje, a gente tem uma conversa entre sistemas e entre instâncias, né, instâncias de governo, que antigamente a gente não tinha. Então, hoje, quando a gente recebe, vamos dizer que antes eu recebia 15 apontamentos, hoje eu recebo 500. Por quê? Porque as bases de dados, elas são muito grandes, muito grandes, né, e consistentes, o cruzamento pega muita informação. Então, por exemplo, a gente recebe pedido de esclarecimento de quais órgãos? Tribunal de Contas da União, TCU, Controladoria Geral da União, a CGU, e Ministério Público Federal. Então, são 3 órgãos que, assim, ninguém quer ser chamado para responder alguma coisa relacionada a esses órgãos. Bom, como que acontecem esses pedidos de esclarecimento de informação? Primeiro, em alguma trilha de auditoria, o seu nome, né, o nome ali do servidor foi identificado com uma possível acumulação irregular de cargo. Ou foi através do cruzamento das bases de dados do governo, ele identificou que aquele servidor ele é responsável como gerente ou administrador de uma sociedade privada, de uma empresa, o que também é vedado, nós não podemos. Né? E lembrando que esse tipo de situação, se não é esclarecida, se não resolvida, ela pode, inclusive, resultar em demissão. E, infelizmente, dessas trilhas de auditoria, a gente tem tido esse desfecho. Né? Então, é lamentável a gente, muitas vezes, chegar nesse extremo. Então, aqui a gente está realmente reforçando, né, para a comunidade saber, os servidores e servidoras saberem o que pode, o que não pode, para a gente não chegar ali, né, naquele ponto de receber processo administrativo. Eu acho que é muito triste, é muito doloroso para todos. Tá? Então, a nossa ideia aqui é tentar evitar isso. Eu vou seguir com a apresentação, Eugênia. As perguntas a gente vai abrir só no final, tá bom? Só para a gente otimizar aqui o tempo. Como que é feito hoje o cruzamento dessas informações? Né? Esses órgãos de controle que eu citei, eles cruzam a RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais, que toda empresa declara todos os anos, quer seja uma empresa pública, quer seja uma empresa privada. Ele cruza com o CIAP, que é o Sistema de Administração de Pessoal do Governo Federal, que traz a nossa folha de pagamento. Ele cruza com o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, da Receita Federal, e ele cruza também com folha de pagamento de estados e municípios. Então, assim, se você desempenha ali uma acumulação de cargo, é importante tomar alguns cuidados, né? Estar com a sua situação perante a sua unidade de gestão de pessoas, se sua situação regular, você ter ali a sua declaração de acúmulo de cargo em conformidade,
a gente ter ali a apresentação do horário que você desempenha no outro órgão. Por quê? Para demonstrar que você trabalha na Unifesp, trabalha, por exemplo, no Estado ou na prefeitura, mas que um vínculo ele não está sobrepondo o horário do outro. Não pode ter mais prejuízo. E a gente vai falar um pouquinho mais disso aqui para frente. Então, assim, os cargos acumuláveis, as possibilidades, elas estão previstas lá no inciso 16 do artigo 37 da Constituição Federal. Via de regra ali, a acumulação ela não é permitida. Porém, a Constituição ela traz algumas exceções. Então, 2 cargos de professor, um cargo de professor com um cargo técnico ou científico, 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, por exemplo, um enfermeiro, um biomédico, né, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, vários outros aí que a gente tem uma lista bem grande dos profissionais da saúde. Então, essas são, muitas vezes, as acumulações permitidas. E, no caso também, quando vem esses indícios para a gente, dos órgãos de controle, eles não vão filtrar só o cargo ativo. Eles vão pegar também benefícios de aposentadorias decorrentes de cargo público. Porque também tem uma regra, né, na lei, tem norma para esse tipo de situação. Então, aqui que nem a gente citou o parágrafo 10º do artigo 37 da Constituição. Então, é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadorias decorrentes do artigo 40, artigo 42 e 142, com remuneração de cargo, emprego ou função pública. Então, a gente sempre tem que estar muito pautado na legalidade, porque senão, muitas vezes, a gente viu, aconteceu ano passado, teve servidor que estava aposentado num cargo, ativo no outro, e não era possível. A lei não permitia aquela acumulação. E aí, muitas vezes, o servidor ele precisa abrir mão daquela aposentadoria porque ela é ilegal. E se ele continuar, ele vai acabar sofrendo um processo administrativo. Bom, vou pedir para o Roberto aqui continuar um pouquinho aqui para me ajudar, para eu tomar uma água aqui, que a garganta já está coçando. Roberto? Perfeito. Então, com relação aos cargos públicos, quais são os pré-requisitos? Primeiro, que os cargos sejam acumuláveis. O André acabou de descrever quais são as 3 situações de cargos acumuláveis, que é o que prevê a Constituição Federal. Ausência de prejuízo à carga horária e às atividades exercidas, então essa acumulação não pode trazer nenhum prejuízo ao desempenho da tua função. Compatibilidade de horário, que é exatamente não haver uma sobreposição de horário entre o horário que você tem numa instituição e que você tem na outra, e viabilidade de deslocamento. Viabilidade de deslocamento é exatamente que a distância que você vai percorrer, caso você saia de uma instituição e vá direto para outra, tem que ser compatível com o horário. Então, você não pode sair, por exemplo, nós estamos aqui na reitoria, falar que você vai sair daqui meio-dia e ao meio-dia 15 você vai estar lá no final de Guarulhos, porque você não consegue chegar lá nesse tempo. Os horários, eles têm que ser efetivos. Eles não podem ser horários, vamos dizer assim, fictícios. E o que vale é o horário que está registrado no RH. Então, as combinações que, às vezes, os servidores, as servidoras fazem com suas chefias são em virtude de situações excepcionais. Mas o servidor, a servidora, ela tem um horário a cumprir. Então, não adianta, por exemplo, a pessoa falar, olha, não, eu chego um pouquinho mais cedo no meu trabalho, saio um pouquinho mais cedo, meu chefe concorda, e aí eu consigo chegar lá atrasado, mas os 2 chefes concordam. Só que não é assim que a coisa funciona, porque no apontamento, o que vale é o horário que está registrado no RH. Então, se você tem horários aí, às vezes os próprios docentes, né, que não batem em ponto, às vezes entendem que não é necessário fazer essa alteração junto ao RH, porque a chefia já está ciente, isso já está adequado, há mudanças de horário em virtude de um semestre para outro, em virtude das mudanças de aula e tudo mais. Então, muitas vezes, é entendido que essa alteração junto à chefia já é suficiente para resolver essa questão. E não, o que vale é o horário do RH. Então, num apontamento, a primeira informação que é colocada é a informação oficial. Então, verifique seus horários, verifique esse tempo, verifique se você está
não tem um horário que você está cumprindo, às vezes você está cumprindo isso em virtude de acertos com a chefia, de chegar mais cedo, sair mais cedo também, que o que tem que cumprir é o horário efetivo no RH. Mês passado a gente já falou sobre isso, sobre auxílio alimentação, mas já que a gente está falando sobre acumulação, só reforçar aqui, então, parágrafo 2º do artigo 22 da Lei 8.460 de 92. O servidor que acumule cargo ou emprego na forma da Constituição fará jus à percepção de um único auxílio alimentação mediante opção. Então, embora o servidor possa estar no horário de almoço numa instituição, no horário da janta em outra instituição, infelizmente, a lei estabelece que somente ele poderá receber um auxílio alimentação. Ele pode optar, mas de qualquer forma existe essa restrição. A gente quis também falar sobre o teto constitucional. O teto constitucional, hoje a gente tem um impacto menor, em virtude de uma portaria de 2021. Mas o teto ministerial também constitucional está estabelecido na Constituição, obviamente, e o valor dele hoje é de 39.293,32, um valor de novembro de 2018. Então, estabelece o inciso 11, a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções ou empregos públicos não poderá exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ou seja, nenhum servidor pode ganhar mais do que o ministro do Supremo. Antigamente, no caso de acumulação, por exemplo, no caso de 2 cargos de médico, essas duas remunerações eram somadas para atingir esses 39. E quando passava o valor, havia um abatimento do valor que a pessoa recebia. Agora a gente tem uma portaria do Ministério da Educação, então nos casos, essa portaria estabelece várias situações, mas no caso dos cargos acumuláveis, esse que a gente está tratando, o teto constitucional incide individualmente em cada cargo acumulado. Então, muita gente pode falar, por que eu deixei, nós tínhamos apontamentos que a gente recebíamos, tínhamos que convocar os servidores para apresentar as declarações de outras instituições, de outra instituição, a remuneração para que a gente pudesse lançar no SIAP e a pessoa tinha um abatimento. Então, em virtude dessa portaria, nós normalmente parou de haver esse abatimento em virtude dessa portaria. Por favor, André. Bem, vamos... a gente tem, em virtude dos apontamentos, a primeira coisa quando a pessoa recebe um apontamento é questionar a questão qual o limite de carga horária. Nós tivemos isso antigamente, nós tivemos uma portaria do Ministério do Planejamento que estabelecia a carga horária de 60 horas como limite para a carga horária, seja do vínculo público-público, seja do vínculo público-privados. Mas depois nós tivemos um parecer da AGU, que depois foi aprovado em despacho presidencial em 2019, que permitiu que o servidor pudesse cumprir uma carga horária, a somatória das cargas horárias, maior do que 60 horas. Vamos lembrar, a gente até agora estava falando sobre os cargos públicos. Agora nós estamos falando de vínculos públicos e privados. Tá? Então, esse parecer vai dizer que é admissível em caráter excepcional a acumulação de cargos ou empregos públicos que resulte em carga horária superior a 60 horas semanais. Então, é possível o servidor cumprir na somatória das suas cargas horárias dos vários vínculos que ele tem, mais de 60 horas? Sim, é possível. Quais são os pré-requisitos? Primeiro, a ausência de prejuízo à carga horária e às atividades exercidas. Carga horária devidamente comprovada e atestada pelos órgãos e entidades públicos envolvidos através de decisão fundamentada da autoridade competente.
É óbvio que a gente não vai exigir que todos os servidores que cumpram uma carga horária, servidores e servidoras que cumpram uma carga horária de mais de 60 horas, que apresentem essa comprovação de que está tudo ok com o seu desempenho. Mas num apontamento, caso você receba um apontamento em virtude de uma carga horária maior do que 60 horas, é necessário que o servidor apresente essa declaração. E com a vinculação dos sistemas, que o próprio André falava no início da apresentação, a tendência é que isso seja muito mais fácil e vá ser exigido mesmo fora dos apontamentos. Cada vez mais a instituição ela é cobrada a tomar iniciativas com relação à auditoria, independente dos apontamentos que recebe. Então, provavelmente, mais para frente, com certeza, será necessário que os servidores apresentem isso. Isso é só uma suposição, mas, inicialmente, o que é preciso nos apontamentos, que o servidor comprove que o seu desempenho como servidor, independente de estar cumprindo uma carga horária total maior do que 60 horas, não está sendo comprometido. Além disso, compatibilidade de horário, que a gente já falou, viabilidade de deslocamento e não haver conflito de interesse. Então, se o servidor tem um vínculo fora da Unifesp, isso independente da carga horária, independente de a gente ter uma carga horária maior do que 60 horas. Sempre tem que tomar cuidado para que o desempenho dele, o cargo que ele ocupa, as atividades que ele desempenha, não entrem em conflito de interesse com o cargo que ele tem na Unifesp. Bem, André, quer falar alguma coisa? Só deixa eu tomar uma aguinha aqui. Agora é minha vez. Pode seguir, Roberto. Pode? Pode. Então tá. Então a gente falou de uma situação de acumulação, que a gente tem muito apontamento referente a isso, e agora uma outra situação, que é do exercício de gerência em empresa privada, o famoso sócio-administrador. Me lembro que em 2016 nós tivemos, numa paulada só, 500 apontamentos para servidores e servidoras da Unifesp. E todo mundo fica desesperado quando recebe isso. E o que é proibido para o servidor? Então a gente vai ter lá na 8.112, o artigo 117, que ele é todo de proibições, o inciso 10. Ao servidor é proibido participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Então, a única coisa que a gente pode numa empresa, sendo sócio, é ter essas 3 qualificações: acionista, cotista ou comanditário. Acionista e cotista são nomes equivalentes, vamos dizer assim, para tipos de empresas diferentes. Então, na verdade, você tem uma cota, você é proprietário de uma parte dessa empresa. Então, acionista e cotista é isso. E o comanditário é quando você faz um investimento na empresa e você é responsável pelo limite do valor que você investiu, de uma forma mais resumida. Então, fora isso, o servidor não pode exercer nenhuma administração da empresa. Então, é fundamental que cada servidor que tem uma empresa possam ficar atentos a isso. Então, uma das coisas que tem que ficar atentos é a questão na Receita Federal. A gente tem lá eu vou até colar aqui no chat esse link que está ali em cima. Quem quiser consultar, você tem uma empresa, é uma consulta pública, você a única coisa que vai precisar é do CNPJ. Então, você pode clicar nesse link, você vai colocar o número do CNPJ e vai ter ali um quadradinho, consultar quadro de sócios e administradores. Isso daí é um resumo, obviamente, eu consultei aqui a Casas Bahia, essas informações do cadastro, essa primeira página tem outras informações, mas só para ressaltar ali a tecla que a pessoa tem que apertar para que busque as outras informações. Então, clicando ali, vai vir essa parte de baixo.
Então, vai ver todo o quadro societário da empresa. Se a empresa tiver 30 sócios, vai vir ali descrito os 30 sócios. E também ali vai constar quem é o sócio administrador. Pode ver ali que o Michael Klein, ele é o sócio administrador, um dos sócios administradores da Casas Bahia. Os 30 sócios, se a gente tiver 30 sócios, todos eles podem ser sócios administradores. Então, é muito importante que os servidores fiquem atentos. Você tem uma empresa? Então consulte. Você pode ter 100% das ações da empresa, você pode ser dono integral da empresa. Você não pode administrar, você tem que colocar alguém para administrar. Tá? Por favor, André. Só para dar um exemplo de contrato social. Muitas vezes a pessoa faz um contrato social, às vezes nem encaminha essa informação para a Receita, então ela tem um documento que não está registrado, os órgãos de controle se baseiam nas informações da Receita Federal, e só para dar um exemplo de contrato social. Então, essa primeira parte aqui está perfeita, a administração da sociedade caberá unicamente ao sócio, ali tem o nome dele, que é o não servidor. Perfeito, é isso que deve acontecer. Só que aí a gente tem um bendito de um parágrafo único. No caso de ocorrer o seu impedimento por falta em função de doenças graves e ou falecimento, a falta desse administrador, a administração caberá ao sócio e ali tem o nome do servidor. Qualquer sócio pode ser administrador, não pode o servidor. Então ali poderia ser, todos os sócios serão os administradores, exceto a pessoa tal, que é o servidor da Unifesp. Então, verifiquem sempre o contrato social quando vocês forem assinar esse contrato, porque assim, a gente percebeu muito que às vezes, isso é percepção, a gente não tem, não fizemos consultas, a gente teve mais de 500 contratos para avaliar, 500 situações, em que muitas vezes o contador, ele acaba colocando sempre todos como sócios administradores para facilitar até na hora de coleta de assinaturas e tudo mais. Então, verifiquem sempre se você consta como sócio administrador da empresa. Isso não pode, tá? Bem, então, só para finalizar a questão do exercício da gerência, casos em que não se aplica o inciso 10, esse da proibição de exercer a administração da empresa. Está lá no inciso do parágrafo único do artigo 117. Participação nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades em que a União detenha, direta ou indiretamente, participação no capital social ou em sociedade cooperativa constituída para prestar serviços a seus membros. Essa situação é uma da que é permitido, e a outra, quando servidor ou servidora está em licença para tratamento de interesses particulares, que é o artigo 91 da Constituição, e desde que não haja conflito de interesse. Então, a gente tem essas duas situações. Antigamente, o servidor em licença para interesses particulares não podia exercer essa função de gerência, e depois foi permitido. Algumas observações em cima de muitos questionamentos que nos fazem. Primeiro, MEI, microempreendedor individual. O servidor pode? Não, o servidor não pode constituir uma MEI, porque todas as atividades de administração e gerência se concentram no dono da empresa, que nesse caso seria o servidor. Então, posso ser MEI? Não, não pode. EIRELI é um tipo de empresa também. Servidor pode assumir a titularidade dessa pessoa jurídica, nesse sentido não há problema, ele pode assinar todos os documentos para constituir essa empresa, mas ele deverá nomear um terceiro para assumir as funções gerenciais. A constituição da empresa não é considerada atividade de gerência ou administração. Então, no primeiro caso, ele não pode nem constituir empresa, no segundo caso, ele pode constituir, só que ele tem que delegar um administrador para a empresa. A empresa ela não pode contratar com o Serviço Público Federal, deve haver compatibilidade de horário e viabilidade de deslocamento, caso o servidor, a servidora trabalhe na empresa em que é sócio, e poderá receber como pró-labore, no caso de sócio, ou prestador de serviço. Então, é essa situação que a gente tem da administração, quando o servidor ele é sócio da empresa, e eu recomendo firmemente que verifiquem o contrato social da sua empresa, verifiquem
também a Receita Federal nesse link que eu coloquei. Obviamente, aqui a gente não está falando de dedicação exclusiva, porque a dedicação, o docente em dedicação exclusiva não pode, de forma alguma, administrar, ele pode ser sócio, ele, menos ainda, ele pode administrar, ele não pode, obviamente, acumular cargos. Há situações em que a possibilidade de exercer algumas atividades fora da Unifesp, isso são situações bem específicas, mas se você tem uma empresa, verifique, porque, como o André diz, é uma dor de cabeça quando o servidor recebe esse apontamento e existe alguma irregularidade. Estando tudo certinho, a pessoa vai receber esse apontamento, ele vai colocar ali as declarações que comprovam que às vezes ele não é sócio, não é administrador da empresa, que o horário dele está ok, que tem viabilidade de deslocamento. Esse apontamento vai ser facilmente arquivado. Agora, quando a gente tem alguma irregularidade, aí realmente a gente tem uma dor de cabeça. Para o RH, que tem que tratar disso, é sempre difícil tratar de uma situação dessa, e para o servidor, que às vezes pode até responder um processo administrativo disciplinar. É isso. Temos aí os contatos, a gente tem a OTRS, que ali nesse site, quem desejar pode entrar, mandar as solicitações. Tem os telefones das divisões e coordenadoria de gestão de pessoas da Unifesp, e tem a sua Unifesp, onde vários esclarecimentos são prestados, orientações para que o servidor possa se nortear. E a gente fica sempre à disposição para qualquer esclarecimento que for necessário. Então é isso. Obrigado, Roberto. Valeu, André. Pela apresentação. Bom, eu estou vendo muita dúvida aqui no chat, e algumas delas têm me chamado a atenção em relação, por exemplo, a professor, né, do Magistério Superior com dedicação exclusiva. Nesse caso, no desempenho dessa atividade, tem que se ter bastante atenção, porque são alguns indícios que a gente recebe, eles são geralmente muito complexos. Tá? Quem está ali em desempenho da dedicação exclusiva, via de regra, não deve exercer outra atividade, tá? Exceto se há alguma atividade relacionada à pesquisa e que há ali está naquele rol de liberações que é realizada pela própria CPPD. Então, no caso da dedicação exclusiva, a gente sempre reforça bastante atenção, gente, porque quando chega esse apontamento, ele é extremamente trabalhoso. Por quê? Porque se vier pelo Tribunal de Contas ou se vier pela Controladoria Geral da União, eles vão querer os documentos nos mínimos detalhes, demonstrando que você não desempenhou uma outra atividade durante a atividade de dedicação exclusiva, que você não era sócio administrador de empresa, e aí vai indo, uma coisa vai puxando outra. Então, assim, em relação à dedicação exclusiva, a gente sempre recomenda, se tiver dúvida, contacta a gente aqui no RH, fala com a gente, ou até mesmo a CPPD. Eu acho que é importante, tá? Porque é um cuidado que a gente também, enquanto servidores, precisa tomar, até para evitar depois um dissabor aí com o órgão de controle. Bom, eu vou encerrar aqui a apresentação e aí a gente vai abrir para as dúvidas. Deixa eu encerrar aqui. Vamos lá. Tem muitas dúvidas no chat. Eu estou vendo que o Ricardo está aqui auxiliando nas respostas, o Matheus também. Lembrando aqui, gente, que a Sandra do DDP, Departamento de Desenvolvimento de Pessoas. Sandra, nem te saudei, desculpa. Boa tarde, bem-vinda aí por estar aqui com a gente. Está nos ajudando aqui a equipe do DDP. A Sandra colocou aqui no chat, gente, a lista de presença para depois ser gerado aí o certificado de participação. Então, obrigado aí, Sandra, pelo apoio. Por nada, imagina, é um prazer estar aqui, estou aprendendo muito com vocês também. Obrigada. Obrigadão, Sandra. Bom, gente, vamos lá. Alguma dúvida, alguma mãozinha levantada? Acho que nenhuma, Roberto. Acho que a apresentação acho que foi clara. É medo. Eu sei que muitas vezes, numa situação dessa, a pessoa pode não querer detalhar sua dúvida, que implica em expor algumas coisas que podem ser particulares e a pessoa pode não querer colocar. Então, aqueles canais que a gente colocou estão sempre à disposição
caso a pessoa queira entrar em contato por telefone, OTRS, a gente fica à disposição permanentemente para esclarecer as dúvidas que vocês tenham. Então, fiquem à vontade também para utilizar outros canais, se assim acharem mais tranquilo. Roberto, a Camila que colocou no chat, né? A professora Camila, pela pergunta, eu associo que seja professora também, ela falou que foi bem clara a exposição, me agradeceu. Que bom, obrigado, acho que é o intuito da gente aqui. O Eugênio está com a mão levantada, Eugênio? Sua dúvida? Minha dúvida é para o Roberto. Sim, Eugênio. Roberto, eu trabalhei como corretor de imóveis, mas não trabalho mais. Tem algum problema? Na minha declaração não consta nada. Não, a princípio não tem nenhum problema, Eugênio. A gente está falando de cargo público e cargo privado. Até algo que a gente não abordou, até gostaria de complementar. Lembrando que, complementar então, a gente tem várias situações de aposentados que são aposentados em virtude de alguma doença, alguma especificidade, vamos dizer assim, aposentados por invalidez. Nessa situação, a gente recebe apontamentos quando o servidor ele exerce alguma outra atividade. Lembrando que, se ele é aposentado por invalidez, ele foi aposentado porque ele não tem condições de desempenhar aquela atividade, não houve possibilidade dele ser adaptado para cumprir uma outra função, então ele também não pode exercer atividade fora da Unifesp. Então isso é muito importante, todas as pessoas que são aposentadas por invalidez ficarem atentas de qualquer outro vínculo, caso que às vezes agora as pessoas podem entender que, olha, eu tenho uma deficiência que não me permite sair de casa, mas eu posso desempenhá-las em casa, alguma coisa assim. Mas a tendência é que haja um apontamento para essa pessoa, e aí ela vai ter que justificar por que ela tem uma aposentadoria por invalidez e está conseguindo desempenhar outras funções. Então, desde que ela consiga justificar e o TCU aceite, perfeito. Agora, caso não, há casos em que a pessoa precisa voltar à atividade porque a aposentadoria por invalidez não se faz mais necessária. Ok, Eugênio? Um abraço, viu, Eugênio? Ok, Roberto, muito esclarecido. Obrigado aí, Roberto. Roberto, tem alguns comentários aqui no chat. Vamos lá. A Renata, ela está perguntando, o docente DE pode ser síndico de prédio e assinar conta jurídica? Aí o Ricardo já até respondeu, ele falou que... não, na verdade não foi a resposta do Ricardo, não, ele respondeu uma outra pessoa. Então tem essa pergunta aqui no chat. Se docente DE pode ser síndico de prédio e assinar conta jurídica? Olha, foi a primeira vez que a gente teve esse questionamento. A gente nunca teve um questionamento nesses termos. Se fosse para responder, eu diria que não. Desculpa, quem é a pessoa, André? A Renata. Oi, Renata, desculpa. Renata, eu diria que não, mas vamos combinar o seguinte, a gente vai pesquisar melhor e vai te responder. A princípio, eu entendo que não poderia, porque o condomínio acaba sendo uma empresa também, que vai contratar pessoas, tem uma administração ali a exercer, que normalmente exige uma dedicação bastante grande. Então, inicialmente, eu diria que não poderia, mas eu me comprometo a pesquisar e retornar para você essa informação, tá bom? Eu agradeço, Roberto. Desculpe não ter nem levantado a mão, mas eu agradeço porque essa é uma dúvida que eu tenho há muito tempo. E eu sempre respondo, eu não sou síndica, eu sempre respondo que não posso ser e nem participar da comissão de apoio administrativa do condomínio, porque também implica atribuições jurídicas e tal, e sempre ouço de condôminos, inclusive advogados, vizinhos, dizendo, imagina que isso não procede. Então, eu achei bom trazer essa dúvida, evitar qualquer problema, e eu tenho uma resposta correta,
para quando, na próxima vez que me perguntarem se eu quero entrar na comissão, pelo menos, dizer, olha, juridicamente não, o parágrafo tal da lei tal me impede. Então, por isso que eu resolvi trazer essa dúvida, mas eu agradeço. Renato, até proponho, o seu condomínio deve ter um número do CNPJ. Consulte nesse link que eu coloquei, o número do CNPJ, o quadro societário e administração. Eu confesso que eu nunca fiz essa consulta de um condomínio, mas lá a gente vai ter algumas informações. Então, faça essa consulta, mas eu me comprometo a buscar essa informação, tá bom? Muito obrigada. Imagina. Bom, seguindo aqui com o chat rapidinho, antes de passar para a Natália, tem aqui um comentário da professora Camila: parabéns por essa iniciativa, sou docente da Escola Paulista de Enfermagem e é ótimo ter esse contato mais próximo com vocês. Realmente, também, professora Camila, para a gente é muito bom, né, Roberto? Acho que quanto mais a gente fica muito contente de poder esclarecer essas dúvidas, de estar mais perto com vocês. E como eu falo aqui com as nossas equipes, o RH só existe por conta dos trabalhadores da universidade, né? Então, é o motivo e a razão da gente realmente estar aqui. Então, a gente também fica muito contente de estar ajudando a esclarecer as dúvidas de vocês, tá? A Maristela também colocou aqui um comentário: parabéns por esses eventos de esclarecimento, ajuda bastante. Obrigado a todos. O Matheus aqui colocou um esclarecimento. Agora eu vou passar aqui a palavra para a Natália. Natália, por favor. Oi, boa tarde, foi outra vez. Boa tarde. Acho que a minha dúvida é mais assim digamos, o que é o quê, né? O Simples Nacional, ele é considerado um MEI ou a gente poderia ter um Simples Nacional, a empresa Simples Nacional, poderia ser sócia de um Simples Nacional? Natália, não vou conseguir te responder, porque aí teria que ver, eu não sei em como ela é enquadrada, mas com certeza o servidor não vai poder fazer a administração, porque mesmo no caso da Eireli, que é um tipo de empresa individual, que o servidor pode abrir a empresa, constituir, assinar os documentos de constituição da empresa, a administração tem que ser delegada para uma outra pessoa. Então, assim, detalhes, às vezes, sobre esses tipos de empresa, a gente tem dificuldade de discutir, mas, com certeza, a administração não pode ser exercida pelo servidor. Até complementando aqui, Natália, é que a legislação ali, ela visa justamente, né, focar nessa questão da administração, para se prevenir o quê? O conflito de interesses entre o servidor, que pratica aquela administração, e a administração pública. A administração daquele ente privado e a administração pública. Então, acho que não é nem tanto o tipo, né, a classificação da empresa, mas é o fato de você exercer aquela administração, né, e, de repente, isso até se configurar um conflito de interesse com o seu cargo na administração pública, né? Então, é sempre relacionado à administração. Você pode ser sócio de N empresas, N sociedades, desde que não exerça a gerência ou administração. Eu acho que esse é o principal cuidado que a gente precisa ter, tá bom? Não, tá ótimo, esclareceu bem. Muito obrigada. Por nada. A Magali também levantou a mão. Oi, gente, é verdade, viu? É meu amigo que tá aqui do lado que tá perguntando. Eu ainda falei, eu vou falar isso. Ele é servidor estável, mas com CLT na USP. Ele pode receber os 2 auxílios alimentação ou não? Tem que ser um também? Olha, se for vínculo público... Muitas vezes para a gente é difícil entrar, porque só o fato de ser CLT mas normalmente não. Tem que ver aqui, na verdade, qual que é o vínculo dele, com qual instituição. É um órgão público? É uma fundação? E se for uma fundação de direito privado, até a gente tem conseguido apresentar alguns esclarecimentos nesse sentido. Mas agora, se você estiver tratando exatamente de um órgão público, independente de ser o regime de CLT, for um órgão público, provavelmente não pode, é vedado. Ele é servidor da USP, você sabe me dizer com quem que ele pode entrar em contato para esclarecer essa dúvida? Magali, ele pode encaminhar por e-mail para a gente, né, Roberto? Eu vou pedir para colocar aqui no chat o e-mail, e aí só que é importante ele colocar qual que é o vínculo dele, com qual órgão exatamente lá na USP
né, se é o vínculo com a universidade, porque se for com a universidade do Estado de São Paulo, a gente já sabe que é público e não pode, é vedado, porque não é só questão de regime, se você é um regime jurídico estatutário, né, ou se você é um regime jurídico de CLT. A questão é que, enquanto servidor, você não pode, né? E, às vezes, é preciso... tantas vezes o servidor vem conversar com a gente, mas às vezes a gente precisa de um documento da instituição para a gente conseguir entender o tipo de vínculo que ele tem e aí poder esclarecer alguma coisa. Mas encaminha, eu acabei de colocar ali secretaria.rh@unifesp.br, vai abrir uma ordem de serviço e a gente busca o esclarecimento. Tá bom? Obrigado, tá bom, Magali. avisei para ele. Obrigada, viu, gente? Imagina. Obrigado, Magali. Bom, gente, a gente já passou aqui do nosso teto aí da reunião, né? Tem mais uma aqui, eu vou prestigiar aqui o Henrique também, que levantou a mão, e aí depois a gente vai encerrar o nosso evento, até respeitando aí o horário também, né? A gente tem, todos aí tem mais afazeres ao longo do dia. Então vamos ouvir aqui o Henrique. Henrique, por favor. Obrigado. Na verdade, eu mandei a pergunta no chat, mas acho que não tinha aparecido. E que eu queria perguntar como é que os docentes devem comprovar a produtividade da universidade para o RH. Eu mando meu relatório periódico para o RH, eu peço declaração para o meu chefe, o que eu preciso fazer? Henrique, na verdade, não é necessária ainda nenhuma comprovação. Quando eu falei da necessidade, eu falei que eu estava querendo mais frisar na questão do apontamento. Quando a gente recebe o apontamento a determinadas situações em que o servidor precisa comprovar. Hoje não é necessário. O que a gente imagina é que, conforme o governo vai estabelecendo um controle cada vez maior, o auxílio alimentação, a gente não tinha apontamentos de auxílio alimentação. Isso mostra que os órgãos de controle, o TCU, tem cada vez mais acesso a determinadas informações. Então, a gente entende que confirmações, comprovações que hoje a gente não tem, provavelmente a gente venha a ter que apresentar mais para frente. Mas isso é só um exemplo. Pode ficar tranquilo, Henrique, não é necessário. É importante que a tua chefia entenda que o teu desempenho está ok, independente da sua carga horária. Isso é o mais importante. Entendi, obrigado. Ok? Obrigado. Imagina, obrigado eu. Tem a Magali novamente? Magali? Eu acho que a mão ficou levantada. Acho que sim. Ai, desculpa, fiquei com a mão levantada, desculpa. Tudo bem, Magali. Bom, gente, então aqui a gente está encerrando, né, já partindo aqui para o encerramento. A gente aqui agradece aí por vocês estarem com a gente ao longo dessas 2 horas, né, um pouquinho mais aí de 2 horas. A gente pôde aí compartilhar de vários temas importantes, tirar muita dúvida, né, no dia 21 a gente vai ter uma nova sessão no período da manhã, para prestigiar os colegas que às vezes têm mais facilidade aí no período da manhã, também de estarem participando. E mês que vem haverá novos encontros, novos temas, e a gente vai seguir assim, tá? A gente está sempre aí esclarecendo a dúvida, está mais próximo. Agradeço aqui também as nossas equipes aí por todo o suporte, que ficaram com a gente aqui ao longo desse tempo aí, atentos aí ao chat, respondendo, fazendo a apresentação. Então, muito obrigado aí a todos e todas, desejo uma boa tarde, e aí em breve a gente se vê novamente, gente. Um abraço. Valeu, um abraço, gente. Tchau, tchau.